Se de repente aquela pessoa do seu lado começa a gritar, começa a se bater, começa a ficar agitada. E aí, socorrista, você sabe o que fazer? Bora com a gente em mais um capítulo do nosso curso intensivo de crises. Aqui a gente vai mapear o invisível, as 4 crises vitais: ataque de pânico, agitação e agressividade, crise psicótica e risco de suicídio. Parece um tabu falar sobre isso, mas falar sobre saúde mental é extremamente importante e principalmente saber como agir frente a elas. Bem-vindos ao nosso 7º módulo, nosso 7º capítulo. Aqui a gente vai discutir principalmente saber se a pessoa está em crise emocional. Empatia é técnica e acolher também salva. Aqui nesse capítulo isso é importante. E qual que é o suporte avançado para a mente? A gente já passou pelos capítulos sobre crises clínicas, parada cardiorrespiratória, parada respiratória, sobre traumas graves, sobre acidentes, a gente já falou sobre a cena, e aqui a gente vai aprender mais uma sigla, AEOU. Essa é muito simples, mas que pode ajudar quem precisa. A de apoio, E de escutativa, I identifique e isole, O de oriente e U de otimize a dignidade. Aqui, quando a gente discute saúde mental, a genialidade do resgate não está no improviso, mas na execução de um passo a passo, ancorado na ciência comportamental. Seguir o AEIOU vai te ajudar a manejar as principais crises mentais. Quando a gente fala de A, de apoio, escutativa, presença não ameaçadora, a gente sempre vai estar de frente para quem está agitado, para quem está em crise, para quem está em tentativa de suicídio, de uma forma aberta, mostrando as mãos. Minhas mãos estão livres, você está vendo, eu não estou segurando nada, não estou te escondendo nada, estou relaxado, falando na mesma altura da pessoa, mantendo uma distância segura. Isso é importante criar esse círculo de segurança, tá? Eu sou da equipe de emergência, sou uma pessoa que estou aqui para te ajudar, tá? A escutativa, ler o comportamento. Se a pessoa está com a mão no ouvido, significa que todo aquele ruído ao redor é um gatilho importante para ela. Se ela está arrancando a roupa, é porque a sensação tátil é muito ruim. Se está agredindo o vazio, é porque ela necessita de espaço físico. Então é super importante entender o que seria comum. Escreva aqui nos comentários. Quando a gente vê alguém tapando o ouvido, é ir lá e tirar a mão do ouvido da pessoa. Me escuta. Isso eu já vi muita gente leiga fazer. Quem está arrancando a roupa vai lá, pega a pessoa. Não, você vai colocar essa camisa. E não entende o que está acontecendo. E principalmente, se a pessoa está socando o ar, a pessoa vai lá e tenta segurar ela, oprimindo ela mais ainda. É super importante a gente entender esses passos. Identifique e isole. Comando de cena. Isso aqui é super importante. A pessoa não está lá para chamar atenção, ela está lá para ser acolhida. E hoje, celulares, olhares de julgamento, o cochicho, a falação, não, porque olha a roupa da pessoa, olha o jeito dela, olha não sei o que, é combustível para isso piorar, tá? A gente nunca deve ficar de costas para o paciente enfrentar a multidão, mas tem que ser firme, tem liderança, então firme. Afastem-se, isso aqui é uma emergência, isso aqui não é um espetáculo. Por favor, parem de filmar e liberem o espaço, fiquem em silêncio. A gente tem que ser autoridade nesse momento, tá? Tratar o ambiente aqui é super importante, criar uma zona de segurança da pessoa que está sofrendo. Orientar com dignidade, preservar a integridade moral e física daquela pessoa. E a orientação não são frases abertas, são frases curtas, afirmativas, direcionando a ação. Eu estou aqui para te ajudar. Respira comigo. Você está seguro. Me fale o que você está sentindo. Me fala o que você precisa. Estou te ouvindo. Abaixe as mãos. E aqui a gente fala sobre a ciência do steaming ou autorregulação. Movimentos repetitivos, geralmente, flapping de mãos, balanço de tronco, uso de telas pós-crise, não são inadequados. Eles são o que a gente chama de fio térrea, por onde aquele excesso de energia vai sair. É uma tentativa autônoma da mente dissipar essa energia, tentando organizar esse caos interno, esse colapso cerebral que essa pessoa está tendo.
E o resgate pós-crise, curando a unidade familiar. Você agiu bem, seu filho tem sorte de ter você como âncora. Quantas vezes a gente não vê situações que a pessoa está ali ofegante, ansiosa, e é uma crise de pânico? E como que a gente vai auxiliar essa pessoa? Quando a gente vê uma pessoa em pânico, ela geralmente está hiperventilando, ela está respirando muito rapidamente. Isso leva a uma liberação extremamente alta de CO2, e isso acaba prejudicando a pessoa, deixando ela ainda mais ansiosa. Então a gente tem uma regrinha que é a técnica 478. A gente vai pedir para ela inspirar pelo nariz em 4 segundos e a gente conta com ela. Inspira comigo. 2, 3, 4. Agora você vai segurar o teu peito cheio por 7 segundos e a gente conta com ela. E a gente vai expirar muito lentamente e a gente conta por ela por 8 segundos. Quando a gente aciona e pede ajuda, se for o primeiro episódio, então a gente vai pedir porque a gente não sabe o que está acontecendo. Uma dor no peito persistente, um histórico de doença cardíaca, ou se ela perder a consciência. Então, quando a pessoa aparece com medo súbito, uma sensação de morte, está hiperventilando, geralmente pode ser uma de pânico, mas se tiver esses sinais de alerta, a gente vai chamar o SAMU. Agitação. Se a pessoa está agitada, a gente tem que ter o espaço como ferramenta de contenção e não uma força física. E dentro dessa zona de segurança, uma distância segura, redução de estímulo e, de novo, aquela forma do AIOU da abordagem verbal. E quando a gente pede ajuda do 90, da polícia ou do SAMU, presença de armas, risco iminente de agressão, auto e heterolesivos, destruição de objetos, ou se a gente vê nitidamente que houve uso de substâncias. No caso de psicose, a gente vai ancorar na segurança, não no delírio. O delírio são crenças falsas, mas que para aquele paciente é uma verdade. Alucinações, discurso desorganizado, um comportamento diferente ou um medo intenso. E a gente vai sempre partir do pressuposto que aquilo para aquela pessoa é uma verdade. Eu entendo que você está vendo ou ouvindo isso, mas eu não consigo perceber. Eu estou aqui do teu lado, você está em segurança, eu vou ficar com você e te ajudar. Um ambiente com poucos estímulos, não confrontar o que a pessoa vê e evitar esse contato físico sem permissão explícita. Risco de suicídio, quebrando o silêncio. Existe um mito, não se deve falar sobre isso, mas se a pessoa está relatando que vai se matar, a gente deve fazer uma pergunta direta, que abra a porta para que ela possa falar. Eu sei que você está pensando em se matar, estou preocupado com você e não vou te deixar sozinho. O mais importante é nunca deixa a pessoa sozinha, peça ajuda, ligue no 92, no 90, no 93, peça ajuda. Mesmo que ela prometa, eu vou ficar bem, peça ajuda até a chegada do serviço. Escutar, uma escutativa. A gente faz frases curtas e deixa ela falar. A gente não vai julgar, a gente não vai falar, olha, porque a tua mãe vai ficar muito triste, sem julgamentos. Remover tudo aquilo que ela possa usar para se machucar. Sempre procurar auxílio médico. Rede de apoio, CPV, o SAMU, CAPS, UPA, pronto-socorro. Rapidinho o que fazer e o que não fazer em nenhuma das situações deixar aglomerar pessoas. Na crise de pânico, medo ou falta de ar, técnica de respiração. Na agitação, distância segura, tom firme, afirmativo. Na psicose, linguagem simples, oferecer coragem. No suicídio, escutativa. E nunca deixar essa vítima sozinha até receber um auxílio profissional. Gestão da cena, biossegurança, delegação, a ordem e a comunicação. Estar presente é o primeiro passo para salvar uma vida. O conhecimento técnico, a ação, o propósito pode transformar o cuidado. Mas só você que acompanhou esses nossos capítulos e está aqui interessado em querer aprender é que vai poder realmente contribuir caso alguma coisa aconteça na hora que você menos espera. Então, entre o caos e o cuidar, a gente sempre tem uma curva de colapso, algo que vai levar aquele pico e o tempo para o pós-crise. Tá? Isso aqui é super importante. E a verdadeira alta performance não é medida pela força utilizada para conter o corpo físico, nem pelos recursos tecnológicos que a gente possa ter. Mas alta performance é muito mais pela empatia estruturada, entendimento daquela situação, entendimento da cena, para a gente conseguir conter e ajudar aquela mente que está em ebulição, que está em chamas.
E a sobrevida começa quando escolhemos compreender. Você pode fazer a diferença. E aqui a arquitetura da sobrevida comportamental. Existe toda a questão neurobiológica, existe o paciente, o socorrista e a sociedade. Quando a gente tem uma questão de saúde mental, a gente precisa pensar sempre nesses 4 itens. E o verdadeiro da crise não conserta o paciente para caber no ambiente, ele neutraliza o ambiente para proteger o paciente. Fique com isso na cabeça, não faz nada sozinho, somente em time e em equipe é que a gente consegue fazer. Até a próxima aula, que é o último capítulo desse nosso curso intensivo. Muito obrigado